Naquela época ele já dava sinal de alguma coisa, porque a minha mãe contava que o dinheiro que ele ganhava, ele não gastava. Ele, naquela ponte que tem no caminho da fábrica, ele chegava lá e jogava o dinheiro dentro da água e pedia à mãe dele que viesse buscá-lo. Ele era de família muito católica. E ele foi muito católico quando criancinha, muito devoto à mãe. Ensinou muito o filho a rezar, a pedir a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. Então, ele se apelava muito para essas entidades poderosas que o ajudavam. Ele não podia saber o fenômeno que se passava com ele, porque quando criança, com 5 anos, logo após a morte da mãe dele, ele ficou entregue aos cuidados de uma senhora que era madrinha dele. E nesse tempo, ele conseguia ver que ele rezava, pedia como a mãe ensinava, e ele conseguia ver a mãe, mas como a mãe havia prometido a ele que não chorasse, porque ela viria, voltava para buscá-lo, que ela ia fazer uma viagem e que voltaria para buscá-lo, ele tinha fé naquilo, confiava na mãe e esperava pela mãe. Assim é que ele via a mãe e não achava que aquilo era nada demais, mas isso proporcionou a ele muitos chamados de atenção por parte da madrinha e dos familiares mais velhos que achavam que ele estava doido, vamos dizer a palavra mais exata. E um dos padres que aqui vinham foram muito, ajudaram muito. Um deles ajudou tanto, que pediu ao pai dele que procurasse um meio de tratá-lo com carinho, porque aquilo ia passar. Quando ele se tornou espírita, foi por motivo de doença da mãe, da irmã Maria Xavier, que adoeceu de uma doença que os médicos não conseguiram dar conta de melhorar. Era uma obsessão. Quando ele viu a família viu que o tratamento médico não levava, após muitos dias de tratamento, não levava a moça à cura, eles apelaram para um amigo espírita, conhecido deles, o senhor José Hermínio Perácio, que vieram até aqui, trataram da moça e ficaram vendo aí que o problema da moça era uma obsessão e esse tratamento pôde conseguir a melhora da moça. Os fenômenos paranormais começaram muito cedo com Chico Xavier. Quando ele tinha 4 anos, assistiu uma conversa entre seu pai e sua mãe a respeito de um nascimento prematuro ocorrido numa casa vizinha. O pai, João Cândido, vendedor de bilhetes de loteria, que teve 15 filhos e 2 casamentos, não conseguia entender o fato. Chico interrompeu. Disse: "O senhor, naturalmente, não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica." João Cândido se assustou. "O que é isso, Maria?" falou para a mulher. "Esse menino não é nosso. Trocaram ele na igreja quando a gente estava na confissão." Virou-se para a criança. "O que foi que você disse, menino?" Chico lhe respondeu que uma voz lhe mandara falar aquilo. João Cândido continuaria meio desconfiado pelo resto da vida, mesmo porque as vozes jamais iriam parar de dar informações àquela criança esquisita. As vozes lhe ditavam os trabalhos escolares. A professora não sabia o que dizer, além de elogiar o menino. Os colegas riam dele e certa vez o desafiaram a escrever na lousa sobre um tema muito difícil: areia. Todos estavam convencidos de que Chico copiava de algum livro seus trabalhos de redação. Agora seria desmascarado. O garoto escreveu, então, na frente de todos: "Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus." A esta altura, Chico sentia-se a ponto de enlouquecer completamente.
Além de ouvir vozes, via figuras do outro mundo dentro da igreja de Matozinhos, que ele frequentava quase todo dia. Eram seres angelicais, que transformavam as hóstias da comunhão em flores luminosas. Essas figuras belíssimas, em cenários de luz irradiada, envolviam grupos de católicos da cidade que haviam morrido há muito tempo, mas que ainda compareciam invisíveis à missa. Invisíveis para todos, menos para Chico. Deslumbrado e assustado com o que via, Chico se confessava e recebia pesadas penitências do padre Sebastião Scarzelli. Como rezar 1000 ave-marias para deixar de ser mentiroso. Ninguém o ajudava. João Cândido, o pai, tinha problemas mais graves para resolver. Estava viúvo. A mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, morreu deixando 9 filhos. Chico foi entregue à madrinha, que o espancava 3 vezes por dia, religiosamente. Sua fama de maluquinho aumentava e irritava as pessoas. É preciso se saiba que meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos aos 10 de idade. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões. Fui ameaçado por uma tuberculose e então fui trabalhar no comércio. Trabalhei 6 anos no empório, onde eu era balconista. E depois, aos 21 anos, eu me tornei funcionário do Ministério da Agricultura, tendo sido aposentado na condição de escriturário. Recebo razoavelmente por mês vencimentos ou proventos que, para mim, que não me casei, dão perfeitamente para que eu viva mais ou menos tranquilo, sem desperdício e sem luxo. Mas me sinto muito feliz, porque, ao que me parece, e eu sinto que isso é verdade, a mim, que me reconheço em total desvalia, a mim que não tenho coisa alguma para distribuir, desde que eu não posso distribuir empregos, não distribuo influência, não distribuo dinheiro, eu não tenho recursos para captar a simpatia de ninguém. E recebo da vida uma felicidade muito grande, porque eu me sinto com os melhores amigos do mundo. Acredito perfeitamente na amizade, porque nada tendo para dar, eu tudo recebo de tanta gente que eu não posso desapontar essa gente boa e dizer que eu sou uma pessoa que sofra, porque minhas doenças são naturais depois dos 70 janeiros de idade. São doenças de coronárias e muita gente aos 60 anos já tem as coronárias comprometidas, de modo que eu não sou um doente especial. Sou um doente que vivo com muita naturalidade dentro das instruções dos cardiologistas deste mundo e do outro, que as duas medicinas me ajudam muito. Então, não tendo nada, não sendo nada, me considerando abaixo de qualquer criatura que está vivente na Terra, muito abaixo das criaturas sub-humanas, e Deus me permitir tantos amigos, então eu digo que eu sou muito feliz. E a mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar.